Olá, começaremos agora a aula resolvendo questões sobre a Lei nº 8.069 de 90, o ECA, e também sobre a Lei nº 9.394 de 96, a LDB. Questões que foram aplicadas em provas de concurso pela Banca Instituto Mais. E esses assuntos, pessoal, tanto a LDB quanto o ECA foram cobrados pela Banca Instituto Mais para o concurso da Prefeitura de Diadema, para o cargo de agente de apoio escolar. E para que você faça a preparação completa e garanta a sua vaga neste concurso, eu vou deixar aqui a dica de apostila. Essa apostila foi formatada conforme o edital da Banca Instituto Mais, abordando todos os conteúdos pedidos no edital, como língua portuguesa, matemática, os conhecimentos básicos de legislação municipal e também todos os conhecimentos específicos pedidos. Essa apostila ela pode ser adquirida tanto no formato digital quanto no formato impresso, e o link de acesso a essa apostila está no primeiro comentário desse vídeo. Agora passamos diretamente para a resolução das questões. Essa questão número 1 é uma questão aplicada pela Banca Instituto Mais aí no ano de 2023 para a Prefeitura de Santana de Parnaíba, para o cargo de monitor assistencial. E aí o enunciado da questão diz que o direito ao respeito abrange, dentre outros, a preservação. E aí tem o item 1, da imagem e da identidade. O item 2, dos espaços e objetos pessoais. E aqui o item 3, da autonomia e dos valores. E aí diz que é correto o que se afirma em letra A, 3 apenas. Letra B, 1, 2 apenas. Letra C, 2 e 3 apenas, e letra D, 1, 2 e 3. Então, nessa questão, a gente está tratando sobre o direito ao respeito, que é abordado, o direito ao respeito que é abordado na Lei nº 8.069 de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí, a alternativa faz algumas afirmações e pergunta se está correto, as afirmações em relação ao que está disposto no ECA quanto ao direito ao respeito. Para verificarmos, a gente vai até a letra da lei, do Estatuto da Criança e do Adolescente, para a gente verificar o que diz o ECA sobre o direito ao respeito. E aqui, diretamente na letra da lei do ECA, aqui no site do Planalto, na Lei 8.069 de 90, diz que o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais. Então, a gente vê aqui que a preservação da imagem, dos espaços e dos objetos pessoais e da autonomia e dos valores da criança e do adolescente, a preservação disso, tudo isso está contido no direito ao respeito previsto no ECA. Tudo que foi elencado pelo enunciado da questão está previsto no direito ao respeito, como a gente acabou de ver no artigo 17. Portanto, pessoal, está correta a afirmação que fala que todos os itens estão corretos. Portanto, os itens 1, 2 e 3 estão corretos e, portanto, a letra D é a alternativa correta para essa questão. Está correto os itens 1, 2 e 3. Porque o direito da imagem, a preservação da imagem e da identidade faz parte do direito ao respeito, A preservação dos espaços e objetos pessoais da criança e do adolescente faz parte do direito ao respeito, e a preservação da autonomia e dos valores da criança e do adolescente também faz parte, como a gente viu no artigo 17. Portanto, a alternativa correta é a que fala que os itens 1, 2 e 3 estão corretos. Portanto, a alternativa correta para a questão número 1 é a letra D. A questão número 2 é uma questão aplicada aí no ano de 2023 também, para a mesma prova, aí de Santana de Parnaíba, pelo Instituto Mais. E aí diz que, no que se refere ao direito à educação, assinale a alternativa em conformidade com o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a gente está tratando do direito à educação, que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Sabendo disso, a gente vai para as alternativas, e a alternativa A diz que a educação, constitucionalmente amparada como direito de todos e devido ao Estado, é promovida e incentivada visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, para a gente ver essa afirmação quanto ao direito à educação, né, previsto no ECA, a gente vai diretamente à letra da lei do ECA, né, novamente, lá no artigo 53, onde a gente vai ver como está disposto. E aqui no artigo 53, aqui no capítulo 4, né, que fala do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, o artigo 53 diz que a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Então, já resumiu bem o que está disposto na alternativa A, né? É exatamente isso, a educação é um direito constitucional, né? Aí como direito de todos, né, e dever do Estado, ela deve ser promovida e incentivada visando o desenvolvimento completo da pessoa, né, e a sua preparação aí para a sua inserção no mercado de trabalho, a sua qualificação para ser inserido no mercado de trabalho. Portanto, a alternativa A faz uma afirmação correta. A gente já marca a alternativa A como alternativa correta para essa questão número 2. Vamos ver as demais questões e ver o erro que tinha em cada uma, né? A alternativa B diz que é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico e da definição das propostas educacionais como sujeito observador de tais atividades. E aqui eu destaco o sujeito observador, né? E aqui a gente vai ver no artigo 53, agora no parágrafo único, né? Que é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Então, é um direito dos pais ou responsáveis ter a ciência de todo o processo pedagógico, mas também é um direito dos pais ou do responsável participar da definição das propostas educacionais, né? Não somente como um sujeito observador. E, portanto, a alternativa está incorreta. A alternativa C diz que é dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas, estabelecimentos congêneres e profissionais que atuam com adolescentes assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas somente aos maiores de 14 anos. O erro está aqui, pessoal, ó, quando diz que é somente aos maiores de 14 anos, né? A gente pode ver aqui no artigo 53A, que vai ser dever da instituição de ensino, né, clubes e agremiações recreativas, estabelecimentos congêneres, assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas a todos, né, então, a todos os adolescentes aí no caso. Então, a alternativa fala que é somente aos maiores de 14 anos e por isso está incorreta. A alternativa D diz que compete também ao monitor assistencial, que era o cargo dessa prova, né? Recensear os educandos na educação infantil e no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais o responsável pela frequência à escola. A gente vai ver que está errado, pessoal. A gente vai lá no artigo 54 agora, aqui no parágrafo 3º do ECA, né, que diz que compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsável pela frequência à escola. Então, compete ao poder público, né? E o erro está aqui, porque diz que compete ao monitor assistencial e essa competência é do poder público. E, portanto, a alternativa está incorreta também. A alternativa correta para a questão número 2 é mesmo a letra A. Questão número 3, uma questão para a mesma prova, aplicada pelo Instituto Mais aí no ano de 2023. E aí passamos aqui para a leitura da questão, que diz que é devido à família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos da criança e do adolescente. Considerando o trecho acima, referente ao artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto afirmar que... Então, a gente está tratando do artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente.
já marca aqui. E aí a letra A diz que sempre que os interesses da criança e do adolescente estiverem em confronto com outros interesses, sejam da família, do Estado, a prioridade deve ser dada à criança e ao adolescente. Essa afirmação, pessoal, que faz a alternativa A da questão número 3 está correta, né? Deve-se considerar o princípio do melhor interesse, né, da criança e do adolescente, e aí os direitos fundamentais da criança e do adolescente eles devem ser assegurados com absoluta prioridade, e por isso essa afirmação que faz a letra A está correta. A criança ou adolescente, né, deve ter essa prioridade, devem ser assegurados os seus direitos com prioridade, e, portanto, a alternativa A faz uma afirmação que está correta. A letra B diz que o Estado deve assegurar às crianças de 0 a 5 anos de idade a educação infantil obrigatória e gratuita em creche ou pré-escola com absoluta prioridade. A gente vai ver diretamente na letra da lei o que é dito sobre a educação infantil, né? E aí passamos para a letra da lei do ECA. Aqui no artigo 54 diz que é dever do Estado assegurar a criança e o adolescente. E aqui o inciso 4, o atendimento em creche e pré-escolas às crianças de 0 a 5 anos de idade. Então, aqui a alternativa, pessoal, ela está incompleta, né? Porque a letra da lei diz que o Estado deve assegurar a educação infantil em creche e pré-escola, né, a crianças de até 5 anos, mas na letra da lei não diz que deve assegurar de forma obrigatória e gratuita, o que torna a alternativa incompleta. A questão essa alternativa, né, foi mal formulada pela banca. A banca deu como gabarito a letra A. Essa alternativa também poderia ser considerada como correta, né, já que o Estado deve assegurar, sim, às crianças a educação infantil, né, de até 5 anos. Porém, essa alternativa foi considerada incompleta, né, pela banca Instituto Mais, e, portanto, eu estou passando o gabarito que a banca deu. Então, a gente elimina também essa alternativa B, porque está incompleta, segundo a banca. E a letra C diz que a garantia de prioridade da criança na área da saúde refere-se exclusivamente à primazia de receber proteção e socorro em situações de emergência. A alternativa está errada por conta desse exclusivamente, né? A garantia de prioridade da criança, seja da área da saúde ou em outras áreas, não se refere exclusivamente à primazia de receber proteção e socorro. A gente tem aqui no artigo 4º que a garantia de prioridade compreende a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, a precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, a preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas e a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Né? Ou seja, a garantia de prioridade não se refere, né, apenas aí exclusivamente à primazia de receber proteção e socorro em situações de emergência, mas refere-se também a todas as outras prioridades tratadas no artigo 4º do ECA, e por isso a alternativa está incorreta. A gente elimina a letra C. A letra D diz que a criança e o adolescente têm preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, mas não a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude, por isso configuraria omissão às demais áreas. E aqui a gente marca o erro da alternativa, né? Porque a gente vai ver que a criança e o adolescente, a gente vai ver aqui no parágrafo único, né? Aqui no item D, que a garantia de prioridade compreende a destinação privilegiada de recursos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Ou seja, a criança e o adolescente têm sim a preferência na destinação privilegiada de recursos públicos, né, nas áreas relacionadas aí com a proteção à infância e à juventude, e a alternativa diz que não tem essa preferência, né, e, portanto, a alternativa está incorreta.
Portanto, a alternativa correta da questão número 3 é a letra A. E aí entramos na questão número 4, da Banca Instituto Mais, que diz que na interpretação do Estatuto da Criança e do Adolescente deve ser levado em conta. Então a gente vai interpretar o que está disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. A letra A diz que a política da ocasião, as exigências do Estado, os direitos e deveres individuais e a condição homogênea de ser criança ou adolescente. A letra B diz que as experiências da família, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição comum da criança e do adolescente como pessoas ainda sem uma identidade própria. Letra C diz que os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. E a letra D diz que os fins econômicos a que ela se dirige, as expectativas da sociedade, os direitos e deveres coletivos e a condição especial da criança e do adolescente como pessoas a serem construídas. Então, para resolvermos essa alternativa, pessoal, a gente vai ter o artigo 6º, né, do ECA. Para resolvermos essa questão, a gente vai ter o artigo 6º do ECA para a gente ver como está disposto na letra da lei, né, sobre a finalidade do ECA. E aí, o artigo 6º diz que na interpretação dessa lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Portanto, a alternativa correta para essa questão, né, é a letra C. Aqui, que deve ser levado em conta os fins sociais a que a lei se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, a condição peculiar, né, da criança e do adolescente, a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento e não a condição comum, como diz aqui a condição comum, né, como diz aqui a alternativa B, por exemplo, né, que está incorreta. Perdão, deixa eu grafar corretamente, né? E aí a alternativa correta, que está conforme está disposto na letra da lei, né, lá no artigo 6º do ECA, é a letra C, né? Deve ser considerada aí as exigências do bem comum, né? Deve-se considerar a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas que ainda estão se desenvolvendo. Então, a letra C traz exatamente como está disposto no artigo 6º do ECA e, portanto, é a alternativa correta para essa questão. Passamos para a questão número 5, é uma questão também aplicada pela Banca Instituto Mais, e diz que o Estatuto da Criança e do Adolescente menciona o brincar, praticar esporte e divertir-se como sendo um direito, né? Acerca do assunto, assinale a alternativa correta. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, ele menciona aqui o brincar, praticar esporte e divertir-se como um direito, né? Como um direito. A gente vai assinalar a alternativa que está incorreta, tá? Preste bem atenção que a gente vai assinalar a alternativa que está incorreta, não a correta. A letra A diz o seguinte, que privar a criança de tempo para brincar fere o seu direito à liberdade. E a gente vai ver, pessoal, que essa afirmação está correta, né? É a afirmação verdadeira. Porque aqui a gente vai até o artigo 16, né, do ECA, aqui na parte, no capítulo 2, que fala do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, e diz que o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. E aqui no inciso 4, brincar, praticar esportes e divertir-se. Então, quando você priva a criança de tempo para brincar, você está ferindo o direito à liberdade previsto no artigo 16 do ECA. Portanto, é uma alternativa que faz uma afirmação correta, a gente está procurando a incorreta e, portanto, a gente elimina a letra A. Ela faz uma afirmação correta, né? A gente está procurando a incorreta. A letra B diz que abusar dos meios de correção e disciplina envolvendo a vedação aos prazeres infanto-juvenis, né, como brincar, praticar esportes e divertir-se, só é justificável
caso o ato praticado pela criança tenha um motivo proporcional à punição. Abusar dos meios de correção não é justificável, pessoal. E mesmo que a conduta da criança ou adolescente tenha sido inadequada, não deve ser vedado o seu direito de brincar, né, de praticar esportes, de se divertir, como a gente viu na letra da lei. E, portanto, a alternativa está incorreta na sua afirmação. E é esta alternativa que a gente está procurando, né? Uma alternativa que trouxesse uma afirmação incorreta. E, portanto, a letra B é a que a gente está procurando. A letra C diz que tal direito, né, o de brincar, praticar esportes e divertir-se, tal direito estende-se também ao adolescente. Está correta a afirmação, né? Os direitos previstos no ECA envolvem a criança e o adolescente. Então, está correta, a gente está procurando a incorreta, a gente descarta a letra C. A letra D diz que os profissionais que atuam com crianças e que promovem brincadeiras e diversão para estas cumprem com o estabelecido na referida legislação. Correta afirmação. Os profissionais que atuam com crianças, né, que promovem brincadeiras, que fazem com que a criança se divirta, esse profissional está cumprindo com aquilo que está estabelecido pelo ECA, né, quanto ao direito de brincar e se divertir, e, portanto, está correta a afirmação que a gente descarta porque a gente está procurando a incorreta, e a alternativa correta, a alternativa que a gente estava buscando, né, para essa questão é a mesma letra B, para a questão número 5, alternativa B. E aí, agora vamos entrar na resolução de questões sobre a LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e aí a gente continua resolvendo questões da Banca Instituto Mais, né? O enunciado da questão diz que são princípios, né, nos quais o ensino deverá ser ministrado, exceto. Então a gente vai buscar aquilo que não é um princípio, né, por conta aqui do exceto. A gente vai procurar aquilo que não é um princípio conforme os princípios do ensino estabelecidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB. A letra A diz que a valorização da experiência extraescolar é um dos princípios, né, nos quais o ensino deverá ser ministrado, a valorização da experiência extraescolar. Vamos diretamente à letra da lei, lá no artigo 3º, né, que diz que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. E aqui, no inciso 10, diz que a valorização da experiência extraescolar. Ou seja, a valorização da experiência do aluno além da escola, né, da experiência extraescolar, é um dos princípios previstos, né, aí como princípios do ensino pela LDB. Portanto, a alternativa a gente descarta a alternativa porque a gente está procurando aquilo que não é um princípio, né? E a valorização da experiência extraescolar se trata de um princípio previsto na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, portanto a gente descarta. A letra B diz que se trata de um princípio, né? Aí de como o ensino deverá ser ministrado, a consideração com a diversidade étnico-racial. Voltamos à letra da lei, né? E aqui no inciso 12, né, da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a gente tem que a consideração com a diversidade étnico-racial se trata de um princípio, né, aos quais o ensino deverá ser ministrado. Portanto, se trata sim de um princípio, a gente elimina a letra B, que a gente quer aquilo que não é um princípio estabelecido pela LDB. A letra C diz que a desvinculação entre a educação escolar e o trabalho, o trabalho e as práticas sociais, a desvinculação, e essa expressão, essa palavra desvinculação é o que vai tornar a alternativa fazendo uma afirmação incorreta, né? Mas é aquela que a gente está procurando. A gente vai ver diretamente na letra da lei, aqui no inciso 11, que é um dos princípios do ensino, a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Ou seja, a vinculação, né, entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, e não a desvinculação, como diz aqui
Alternativa C. Portanto, é essa alternativa que a gente está procurando, né? A alternativa que traz aquilo que não é um princípio, né? Que está em desacordo com o que é dito na LDB. É essa que a gente está procurando. Porque fala desvinculação, quando na verdade se trata de um princípio, a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Tudo está vinculado e não desvinculado. A letra D diz que a garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida, né? Se trata de um princípio. A gente vai ver que é isso mesmo, né? Aqui no inciso 13, né? Que é a garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Se trata, sim, de um princípio. E, portanto, a gente estava procurando para essa questão número 6 aquilo que não se tratava de um princípio previsto na LDB, né? Aos quais o ensino deverá ser ministrado. E, portanto, a gente encontrou a letra C, aquilo que está em desacordo com o que é dito na LDB. A questão número 7 diz que, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, a LDB, o artigo 29 determina que a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 3 anos, B, 4 anos, letra C, 5 anos e letra D, 6 anos. Então, a gente está tratando aqui da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, e aqui a gente está tratando do artigo 29, né, que determina aí, que fala sobre a educação infantil. E aí a questão quer saber, pessoal, qual é a idade, né, qual é a finalidade aí da educação infantil, qual é a faixa etária abordada aí pela educação infantil. A gente vai diretamente à letra da lei, lá no artigo 29, para a gente ver qual é o período, qual é a faixa etária aí que abrange a educação infantil. E aí passamos diretamente para a letra da lei, aqui na seção número 2, né, aqui no artigo 29, que trata da educação infantil. Aqui o artigo 29 diz que a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, né, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Portanto, a alternativa correta é a letra C. A gente volta para a questão. A alternativa correta é a letra C. A educação infantil tem como finalidade o desenvolvimento da criança de até 5 anos de idade, né? Sendo a educação infantil composta por creche e pré-escola, tá? Então, a educação infantil tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos de idade, conforme está disposto na LDB. A questão número 8 diz que ciclos, é uma questão também aplicada pela Banca Instituto Mais, né? A questão diz que ciclos, alternância regular de períodos de estudo, períodos semestrais, dentre outros, são formas de organização, letra A, da educação básica, letra B, da educação infantil e fundamental apenas, e letra C, do ensino médio somente. E letra D, exclusivas para a educação especial. Vamos diretamente à letra da lei, lá no artigo 23 da LDB, para a gente verificar o que é dito quanto a isso. E aqui no artigo 23 diz que a educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, né, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Portanto, ciclos, alternância de períodos, né? Alternância de períodos de estudo, períodos semestrais, tudo que foi elencado aqui pelo enunciado da questão, são formas de organização da educação básica, conforme está disposto no artigo 23 da LDB. Né? Lembrando que a educação básica ela vai compreender a educação infantil, o ensino fundamental e também o ensino médio. Tudo isso vai estar compreendido naquilo que a gente chama de educação básica. Tá? Portanto, ciclos, alternância regular de períodos de estudo, períodos semestrais, vão fazer parte da educação básica, como está disposto aqui no artigo 23 da LDB.
tá? E a alternativa correta para essa questão é a letra A. A questão número 9 é uma questão aplicada aí para o cargo de educador esportivo, né, pela Banca Instituto Mais, aí no ano de 2023. Diz que a LDB define uma carga horária, uma carga mínima, né, de 800 horas anuais para a educação básica, tá? Nos níveis fundamental e médio, distribuídas em um mínimo de, e aí vem a lacuna, né? Um mínimo, né, de dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. E o enunciado continua dizendo que assinale a alternativa que preenche corretamente essa lacuna. E aí a letra A, 180, a letra B, 190 dias, a letra C, 200 dias e a letra D, 230 dias. Então, a gente vai diretamente à letra da lei, né, lá no artigo 24, para a gente ver aqui por que a gente está tratando, pessoal. Porque a LDB diz que existe uma carga horária mínima, né, de 800 horas anuais que devem ser ministradas, né, de aula. Nos níveis aí da educação básica e nos níveis fundamental e médio. No ensino fundamental e no ensino médio deve haver uma carga horária mínima, né, de horas-aula aí de 800 horas por ano. E essas 800 horas, elas devem ser distribuídas em um mínimo de dias, né? Em um mínimo de dias. E a lacuna quer saber, vai preencher corretamente a lacuna, aquela quantidade de dias que está disposta na LDB. Para respondermos essa questão, a gente vai ao artigo 24, e aqui no inciso 1, diz que a carga horária mínima anual, né, será de 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Portanto, pessoal, a alternativa que preenche corretamente a lacuna é a letra D. Será distribuída em uma carga mínima de 800 horas anuais, né, para a educação básica e para os níveis fundamental e médio, distribuídas em um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, 200 dias de aula. Portanto, a alternativa correta, conforme o artigo 24, inciso 1 da LDB, é a letra C. A questão número 10 é uma questão para a prova de monitor assistencial, que diz que, conforme o disposto no artigo 1º, né, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no que se refere ao conceito de educação, é correto afirmar que. Então, a gente está falando aqui sobre o conceito de educação, né, que está disposto na LDB. No artigo 1º da LDB. A letra A diz que abrange exclusivamente os processos formativos que desenvolve nas instituições de ensino e pesquisa. A letra B diz que abrange somente os processos formativos que desenvolve nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. A letra C diz que não abrange os processos formativos que desenvolve na vida familiar, pois estes não são considerados formais. E a letra D diz que abrange, dentre outros, os processos formativos que desenvolve na convivência humana, nos movimentos sociais e nas manifestações culturais. Para respondermos essa questão, a gente vai ao artigo 1º, né, da lei, da LDB, para a gente ver o que diz a lei sobre o conceito de educação. E aí passamos para a letra da lei e é o artigo 1º, né, aqui no título 1 que fala da educação. O artigo 1º diz que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Né? Ou seja, a alternativa que traz corretamente o conceito de educação disposto no artigo 1º da LDB é a letra D. Né, que a gente vai ver aqui, que o conceito de educação, né, conforme previsto no artigo 1º, abrange, dentre outros, né, os processos formativos que se desenvolvem na convivência humana, nos movimentos sociais
e nas manifestações culturais, e, portanto, a alternativa correta para essa questão é a letra D. E aqui então terminamos a aula de hoje, né? Uma aula de resolução de questões, onde abordamos questões aplicadas pela Banca Instituto Mais, aí, abordando o assunto do ECA e da LDB. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Se essa aula lhe ajudou aí na sua preparação, eu peço que deixe seu gostei, se inscreva no canal para sempre receber aulas como estas. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até uma próxima aula.